O poder da mulher que ora. Livro de Stormy Omartian. Capítulo 8. Senhor, aprofunda-me em tua palavra. Há algum tempo fui hospitalizada para uma cirurgia de emergência. Fiquei internada 2 semanas e depois passei mais 6 semanas com uma enfermeira em casa. Levou mais de 1 ano para que eu voltasse quase ao normal. Tratarei disso com mais detalhe num capítulo posterior. Durante o tempo no hospital estava doente, fraca e com dores demais para ler a palavra. Fiquei ligada a um aparelho com tubos por toda parte em meu corpo, de modo que não podia me sentar nem me virar. Isso significava que segurar uma Bíblia pesada estava fora de cogitação. Pelo fato de eu precisar de cuidados 24 horas por dia, minha irmã organizou um esquema para que meu marido, filhos e amigos mais próximos passassem um tempo determinado comigo. Cada pessoa fazia um turno de 3 horas em dias diferentes, exceto minha filha, que pegou um turno de 12 horas, das 8 da noite às 8 da manhã do dia seguinte. Foi extremamente difícil para ela, pois naquela época estava na faculdade e precisava se levantar para ficar comigo a cada 2 horas durante a noite e estudar o dia todo. Além de todas as outras coisas que essas pessoas amorosas fizeram por mim, dependi delas para ler a palavra de Deus para mim. Quando fui mandada para casa com a enfermeira, precisava ficar isolada de todos, exceto de meu marido e filhos, pois corria risco de pegar uma infecção. Nesse tempo, ninguém pôde ler a Bíblia para mim, porque todos estavam muito ocupados. Não se trata de crítica, cada um deles tinha de cuidar de mim, fazer as tarefas que normalmente faço e cuidar do próprio trabalho integral. Foi muito pesado para todos. Assim, durante o tempo em que passei convalescendo em casa, ouvia fitas da Bíblia. No entanto, não era a mesma coisa que ler. Assimilo melhor a informação quando leio do que quando ouço. Além disso, na fita, o narrador fala sem pausas. Percebi que eu parava para pensar no versículo que havia acabado de ouvir e então não prestava atenção nos 10 seguintes. Normalmente, quando leio a palavra sozinha, gosto de ler cada versículo devagar, linha por linha, sobretudo aqueles que falam ao meu coração naquele momento. Deixo o meu ser interior digerir cada palavra e peço a Deus que me ensine coisas novas que eu não tenha visto. Mesmo depois que comecei a me recuperar e podia sentar-me para ler a palavra sozinha, minha mente ainda estava tão confusa e meus olhos tão embaçados pelos analgésicos e medicamentos que precisava tomar todos os dias que era difícil absorver o que estava lendo. Sabia que o problema era comigo, mas a Bíblia não estava falando ao meu coração como antes e eu me sentia desamparada sobre isso. Para mim, ler a palavra havia sido sempre vivificante, mas agora parecia mais um dever. Eu li a Bíblia porque sabia que precisava. Outro fator foi que não pude ir à igreja durante 5 meses, de modo que não estava aprendendo a palavra ouvindo-a do púlpito ou de um estudo bíblico. Em 31 anos de vida cristã, havia ficado pouco mais de 2 semanas sem esse tipo de ensinamento. Ouvia fitas de sermões, mas minha mente divagava e com frequência pegava no sono antes do final. Por não me alimentar regularmente da palavra como costumava fazer, comecei a me sentir perdida. Tornou-se cada vez mais difícil tomar decisões, porque não ouvia a voz de Deus com tanta clareza quanto antes. Era difícil escrever, pois não conseguia me concentrar naquilo que Deus queria que eu dissesse. Mas, acima de tudo, eu me sentia vazia por dentro. Só quando orei pelo problema em si é que experimentei um avanço nessa área. Orei: Senhor, preciso que Tua palavra se torne viva dentro de mim outra vez. Faze com que isso aconteça, Pai. Dá clareza à minha mente e alma. Ensina-me coisas novas. Ajuda-me a me aprofundar em Tua palavra mais do que nunca. Cerca de 1 semana depois que fiz essa oração simples, Deus a respondeu. A Bíblia tornou-se nova e empolgante outra vez. Encontrei nova revelação, novo entendimento. Decidi que se Deus respondeu àquela oração simples, então por que não devemos orar toda vez que lemos a Bíblia e pedir: Senhor, aprofunda-me em Tua palavra? O tempo que passamos com a palavra de Deus é um dos aspectos mais importantes de nossa vida e deve ser motivo de oração. O pão de cada dia para a nossa alma. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Não podemos viver sem ela. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Se não somos alimentadas continuamente com a palavra de Deus, morremos de fome espiritual.
Naqueles meses que passei no hospital e em convalescença, fiquei admirada com quanto da palavra acabei esquecendo. Sei que os medicamentos e analgésicos que estavam tomando contribuíram muito para isso, mas fiquei chocada por não conseguir me lembrar de passagens bíblicas que costumava citar com tanta facilidade. Depois de todos aqueles anos lendo a Bíblia, como pude perder tanta coisa tão rapidamente? É claro que há trechos das Escrituras que estão gravadas em minha mente e alma, e provavelmente poderia citá-los até dormindo. Mas naquela ocasião me dei conta de como é importante que cada uma de nós guarde a palavra de Deus, depositada em nossa alma. Porque esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus 2:1. Não nos damos conta da rapidez com que pode ser tomada de nós. Seja uma praticante da palavra. Não importa há quanto tempo você vem caminhando com Deus, Ele sempre tem coisas novas para você aprender. Pode ser uma nova dimensão de algo que você já sabe, ou pode ser algo que você nunca viu. De qualquer modo, não basta apenas aprender a verdade, você deve colocá-la em prática. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Tiago 1, 22-24. Se não praticarmos o que a palavra diz, não apenas nos esquecemos dela, mas ao longo do processo nos esquecemos de quem nós somos. Sempre que você ler a palavra de Deus, é essencial pedir ao Senhor que a ajude a colocá-la em prática em sua vida. Dê um passo indicativo de que você crê naquilo que leu e que viverá de acordo. Se você não fizer isso, o que você sabe da palavra lhe será tomado. É possível ouvir a palavra, ler a palavra e até ensinar a palavra, e ainda assim não ser transformada nem afetada por ela. A Bíblia nos ensina, convence, enriquece, cura, adverte e expõe nosso coração. No entanto, temos de colocar a palavra em prática. É por isso que você precisa pedir a Deus que lhe fale cada vez que lê a palavra dele e que lhe mostre o que deve fazer em resposta a ela. 10 bons motivos para ler a palavra de Deus. Se você tem dificuldade em passar um tempo diário com a palavra de Deus, eis algumas das muitas razões que devem inspirá-la a ler a Bíblia. 1. A fim de saber para onde você está indo. Você não pode prever o futuro nem saber exatamente qual é o seu rumo, mas a palavra de Deus vai guiá-la. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Salmo 119, 133. 2. A fim de ter sabedoria. A sabedoria começa a crescer em você a partir do conhecimento da palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmos 19, 7. 3. A fim de encontrar sucesso. Quando você vive de acordo com os ensinamentos da Bíblia, a vida funciona. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. 4. A fim de viver em pureza. Para gozar mais a presença do Senhor, é preciso que você tenha uma vida de santidade e pureza, mas você não pode tornar-se pura sem ser purificado pela palavra de Deus. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Salmo 119, 9. 5. A fim de obedecer a Deus. Se você não sabe quais são as leis de Deus, como pode obedecer-lhes? Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu o seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Salmo 119, 33-35. 6. A fim de ter alegria. Você não pode ficar livre da ansiedade e da inquietação sem a palavra de Deus em seu coração. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Salmos 19, 8. 7. A fim de crescer na fé. Você não pode crescer na fé sem ler e ouvir a palavra de Deus. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo.
Romanos 10, 17. 8. A fim de encontrar livramento. Você não saberá do que precisa ser liberta a menos que estude a palavra de Deus e descubra. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. 9. A fim de ter paz. Deus lhe dará a paz que o mundo não pode dar, mas primeiro você precisa encontrá-la na palavra dele. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Salmo 119, 165. 10. A fim de distinguir o bem do mal. Nos dias de hoje, tudo se tornou muito relativo. Como você pode saber, sem sombra de dúvida, o que é certo e o que é errado sem a palavra de Deus? Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Em busca do ouro. Deus tem pepitas de ouro e diamantes por toda parte em sua palavra, mas devemos desenterrá-los. E assim como as pedras e os metais preciosos ao serem tirados do solo ou da rocha, os tesouros da palavra de Deus precisam ser polidos e refinados em nós, a fim de que tenham o brilho que são capazes de revelar. Toda vez que você meditar em uma das promessas de Deus em seu coração, ela se tornará mais refinada e polida e brilhará com maior intensidade em sua alma. Uma das pedras de valor inestimável que você vai encontrar na palavra de Deus é a voz dele. Isso porque ele nos fala por intermédio de sua palavra, enquanto nós a lemos e ouvimos. Na verdade, não tem como realmente aprender a reconhecer a voz de Deus em nossa alma se não o ouvirmos falar conosco primeiro em sua palavra. Quanto mais você a ouve, mais fácil fica de reconhecê-la e menores são as probabilidades de aceitar uma falsificação. Em inúmeras ocasiões no início de minha caminhada com o Senhor, quando ainda estava sofrendo de depressão e ansiedade, voltei-me para a sua palavra. Eu só precisava ler a Bíblia por alguns minutos para me sentir calma e esperançosa outra vez. Isso porque a palavra coloca nossa mente e alma em ordem e nos ajuda a pensar com clareza sobre as coisas. Ela nos afasta dos pensamentos destrutivos e permite que desfrutemos uma sensação de bem-estar. Ela nos dá esperança e nos mantém no rumo certo. Ela oferece uma fundação sólida sobre a qual podemos construir uma vida de plenitude. Peça a Deus que se encontre com você na palavra todos os dias. Ele está ansioso para fazer isso e deseja que você também o faça. Não há maneira de chegar-se a Deus, ter um coração puro e reto diante dele, ser uma pessoa que perdoa, andar em obediência nos caminhos dele, assumir o controle de sua mente, enfrentar o inimigo ou fazer de Jesus o Senhor de sua vida, a menos que você passe um tempo com a palavra de Deus todos os dias. Ela é a sua bússola, seu guia. Sem ela você não pode chegar aonde precisa ir. Minha oração a Deus. Senhor, agradeço-te por tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. É o alimento para a minha alma e não posso viver sem ela. Capacita-me para que eu verdadeiramente compreenda seu significado mais profundo. Dá-me mais entendimento do que nunca e revela-me os tesouros escondidos nela. Peço-te que eu tenha um coração disposto a aprender e aberto para o que tu queres que eu saiba. Desejo receber tua instrução. Ensina-me para que eu possa aprender. Ajuda-me a ser diligente em colocar tua palavra em minha alma fielmente todos os dias. Mostra-me onde estou perdendo tempo que poderia ser mais bem usado lendo tua palavra. Dá-me a capacidade de memorizá-la. Grava-a em minha mente e meu coração. Faze com que ela se torne parte de mim. Transforma-me à medida que a leio. Senhor, não quero ser apenas uma ouvinte de tua palavra. Mostra-me como ser também uma praticante de tua palavra. Capacita-me para que eu possa responder da maneira como devo e para que eu te obedeça. Mostra-me quando eu não estou fazendo o que ela ordena. Ajuda-me a aplicar meu coração a teu ensino e meus ouvidos às tuas palavras do conhecimento. Provérbios 23, 12. Que tua palavra corrija minhas atitudes e faça-me lembrar meu propósito na terra. Que ela possa purificar meu coração e dar-me esperança de que sou capaz de superar minhas limitações. Que ela aumente minha fé e faça-me lembrar de quem tu és e do quanto tu me amas. Que ela traga a segurança de saber que minha vida está em tuas mãos e tu suprirás todas as minhas necessidades.
Obrigada, Senhor, pois quando olho para a Tua palavra, encontro a Ti. Ajuda-me a conhecer-te melhor por intermédio dela. Dá-me ouvidos para reconhecer Tua voz, falando a mim cada vez que lê-la. Marcos 4:23. Não quero jamais passar reto pelo caminho que Tu estás me mostrando. Quando ouço Tua voz e Te sigo, minha vida é plena. Quando saio do caminho que Tu tens para mim, minha vida é vazia. Guia-me, aperfeiçoa-me e enche-me com Tua palavra neste dia. As promessas de Deus para mim. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago 1:25. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Salmo 1, do 1 ao 3. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. 1 João 2:5. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Provérbios 16:20. Fim do capítulo 8.